Participei junto com Mulheres em Conexão no Bloco de Desenvolvimento Digital nesse país, para que o governo digital incluísse certos conceitos ligados com gênero, basicamente, considerando que, se bem somos minoria, 51% da população, detalhe, acreditamos que era relevante fazer esse processo de ter um governo digital ou um governo online, por dizer de alguma forma, que fosse inclusivo na forma em que era mostrado para os cidadãos e as cidadãs. Nesse sentido, foi um trabalho muito grande, porque naquela época, como dizemos aqui, isso era somente campo, não tinha como esses conceitos que vocês talvez não verificam pelos privilégios que vocês têm. Um deles é viver num mundo onde podemos falar de gênero sem que ninguém creia que estamos doidas, basicamente. Então, um pouco contar que depois também trabalhei em questões ligadas com desenvolvimento de open source, porque nós odiamos o capitalismo, mas não diga isso muito forte. E todo esse processo de open source tem uma filosofia que é um pouco diferente do que ocorre. E quando olhamos os processos no mundo de educação superior, especialmente em graduação, a participação feminina, conseguimos ver que até 1984, que é quando entra o computador pessoal em casa, as mulheres entravam na graduação na mesma quantidade que os homens às universidades. Não sei se sabiam isso. E foi a partir de que o computador pessoal se transformou como num presente para crianças no marketing. Começamos a acreditar que a computação e os processos de programação tinham mais a ver com o gênero da criança do que quando chegava à universidade, que já tinha passado 2, 3, 4 anos com o computador em casa, então era muito mais próximo. E quando eles chegavam à universidade, as meninas, sem passar por esse processo, os seus professores falavam para elas: você está demorando o dobro do que em relação aos seus pares masculinos para desenvolver esse algoritmo. Talvez isso não é o que você deveria fazer. Então, a partir de 84, vemos a saída das mulheres para a graduação, para as universidades em nível mundial. Isso foi estudado, analisado. O que mais ocorre em 84 que surgem os modelos de negócio? Porque as mulheres podemos entrar em qualquer área sempre que não ganhamos dinheiro com isso, não tivemos poder, porque o poder é econômico. Isso é uma realidade. Isso também ocorreu conosco nas áreas de computação. Aqui dá para ver o meu PPT, os meus slides. Voltamos aqui. Então, vocês já viram aquilo que diz This is a trap? Talvez um filme muito antigo do Star Wars. This is a trap. Quando fui convidada para essa palestra, uma das coisas que tinha que falar era a questão de direitos digitais, mas para mim, os direitos digitais também têm a ver com o direito das mulheres para acesso a esses direitos, que parecem ser normais, básicos, mas na verdade não é tão normal e nem básico, porque essa anedota que eu contei de 84, hoje ainda acontece quando uma mãe, um pai, ou um cuidador ou cuidadora decide comprar um brinquedo para o seu filho ou filha, toma decisões diferentes na hora de comprar esse brinquedo. Também toma decisões diferentes na hora de usar esse brinquedo. Os direitos digitais têm muito a ver com que essa igualdade e acessibilidade é fornecida a partir do lar. Instituições como a Tech Innovation, muitas vezes também os colégios ou outras instituições, somos a última parte que depara com os jovens no mundo. Literalmente, somos os últimos.
os últimos 10 metros. Antes disso, essa pessoa, esse ser humano, teve uma educação no lar que tomou certas decisões por eles ou por elas, que fazem a moldagem do que vai ocorrer com as suas decisões futuras, praticamente toda a sua vida. E é possível que faça isso para continuarem com essa visão, que pode ser boa ou regular ou ruim, podemos ter juízos do que quisermos, não vamos entrar nisso, mas também é muito difícil mudar isso, mudar um conceito que aprendemos. De fato, se ensinamos para alguém a somar ou fazer qualquer exercício, e esse professor errar, o cérebro leva 10 vezes mais para fazer a correção desse erro no cérebro quando aprendemos algo. Por isso, as pessoas radicalizadas politicamente ou religiosamente têm a tendência de ter uma postura que não muda. Obviamente, sempre tem gente que pode mudar de visão, etc. Eu estou clara nisso, mas em geral, o que observamos é que essa visão não muda. E essa pessoa faz isso porque não sei se vocês leram Platão quando estamos observamos as coisas de certa forma, depois saímos e vemos que é diferente, é muito difícil entender isso. O mesmo ocorre com a questão dos direitos digitais para as mulheres. Para elas, a presença na internet é diferente. De fato, se formos para algo muito comum, como poderia ser o Wikipédia, somente 1% das mulheres científicas que estão, das pessoas científicas que estão na Wikipédia são mulheres. Então, se bem não existe uma lista definitiva nem concreta, nós procurando um pouco na internet, com base em certos critérios básicos, poderíamos determinar que tem certos direitos aos quais nós deveríamos acessar estando na internet, mas esses direitos não necessariamente estão garantidos ou entendidos da mesma forma para todas as pessoas. Porque, voltando ao ponto anterior, nem todas as pessoas entendemos esses conceitos da mesma forma. Como tem pessoas que podem entender que certos textos, poderíamos chamar bíblicos, dizem algo sobre qualquer coisa, porque hoje são levados para passear por nada. Outra pessoa poderia entender outra coisa desse mesmo texto. E nesse sentido, o que vem a seguir é um pouco contar para vocês o que nós fazemos na Technovation para garantir que, de alguma forma, que os meninos e jovens que passam pelo nosso programa possam acessar esses direitos com uma visão integral do que representa, porque assim como podemos ter direitos, a internet também nos fornece certas obrigações. Então, a Technovation é uma experiência através da qual as meninas aprendem a desenvolver um aplicativo de celular, um modelo de inteligência artificial que vai solucionar um problema do seu entorno, que deveria impactar a mais ou menos. Essa solução que eles dão. Essa é um aplicativo que pode atingir 100 países e seu propósito é mobilizar a ideia de que somos capazes de fazer coisas digitais desde a infância para as mulheres. No Chile, nós temos 8 anos com esse programa. Começamos com 10 meninas. Hoje, uma dessas meninas é cientista de dados no Ministério da Economia. E sim, eu sou muito velha. Eu conheci ela quando estava com 17, hoje ela tem 24, 25. E muito tempo se passou, porque é isso que acontece quando as crianças passam, as meninas passam pelo programa, a visão do universo delas cresce. Então, Technovation tomou a decisão de entrar no hype da inteligência artificial, que é um hype. Temos que concordar. As máquinas, mesmo sendo muito inteligentes, quem toma a decisão no final do dia são pessoas, nós, seres humanos. Então, pode ser que a máquina sugira uma coisa, por exemplo, poderia sugerir coisas
ruins, porque isso aqui não é uma novela com três leis da robótica, mesmo que a gente gostaria de ter isso. Então, no Chile, acho que todo mundo aqui sabe que o Chile é um país pequeno. Somos o sexto menor país da América Latina. Somos um país que tem, se a gente olhar para as grandes companhias internacionais, quase todas têm escritórios do outro lado da cordilheira, não aqui, ou no Brasil, não aqui. Não sei se vocês perceberam. Então, desse pequeno canto aqui no Chile, em que eu lidero Technovation, somos o primeiro país com desenvolvimento de inteligência artificial para meninas, com mais de 30 mil meninas no ano passado. Quem são nossos parceiros? Nós trabalhamos com diferentes universidades, centros como o CENIA, Centro Nacional de Inteligência Artificial, e também com fundações educacionais. Nosso objetivo aqui não tem transferências de dinheiro com esses parceiros. Tem vontade de pessoas que colocam à disposição espaços, locais, conhecimentos e outras pessoas que colocam espaços, locais e conhecimentos e entre todos nós abrimos um espaço para que essas meninas possam desenvolver o programa. E também Yovico, ou seja, que isso aconteça da mesma forma em todos os lugares, nós também fazemos esse programa para as meninas. Nós poderíamos pensar que as ou faculdades poderiam estar concorrendo para que as meninas sejam nossas, para que fiquem na minha universidade. Essas instituições consideram que a falta de mulheres em cursos de graduação em assuntos tecnológicos é um assunto grave e ele deve ser abordado por todos nós devido a essa gravidade. Então, um dos pontos mais importantes é que as meninas precisam desenvolver projetos em que elas resolvam problemas que afetam 1 milhão de pessoas. Quais problemas afetam 1 milhão de pessoas? Já temos uma agenda, para que que a gente vai inventar a roda? Tem uma agenda 2030 da ONU que já atingimos, mas não falem para ninguém, que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E cada um deles tem um marco com 4 sub-áreas nas quais temos problemáticas que têm um impacto na sociedade. Problemáticas que são replicáveis, são conhecidas, são entendíveis e são cotidianas, como falta de água, falta de acesso à água, fome, etc. E por outro lado, nesse processo, as meninas aprendem a desenvolver habilidades do século XXI. E como spoiler, uma delas é aprender a programar. As outras 9 habilidades para sobrevivermos no século XXI nada tem a ver com tecnologia e provavelmente uma inteligência artificial não poderá desenvolvê-las ainda. Então, se desenvolvermos um aplicativo de celular, além disso, as meninas desenvolvem outras habilidades, trabalho em equipe, incentivamos a liderança, etc. E tem um módulo de ética, cibersegurança e autocuidado na internet para que as meninas entendam o que significa entrar na internet. Porque normalmente nós adultos, mesmo que vocês sejam jovens, também são adultos, nós adultos assumimos que uma pessoa sabe usar um aparelho e uma companhia que investiu milhões de dólares nessa habilidade, e então deixamos a responsabilidade pelo uso na criança e não no adulto. Mas a responsabilidade pelo uso é do adulto responsável. Então, as fases do programa, quando nós incluímos as meninas, embora o programa tenha essas fases, o programa começa bem antes da menina entrar na sala. Quando ela se inscreve, nós ligamos para ela, temos um call center em que ligamos para o adulto responsável e explicamos para que a menina vai vir. O que que ela vai aprender, como vai aprender, de que se trata e que a presença é obrigatória.
mas também explicamos qual é o currículo que vai ser ensinado e o que que elas vão aprender sobre ética, autocuidado e cibersegurança. E uma coisa que os adultos valorizam muito não é o fato da menina aprender a fazer códigos, inovação, modelo de negócios, falar em público. O que eles mais valorizam é que elas vão diminuir as horas nas redes sociais, porque agora elas sabem que, embora elas não paguem por isso, elas pagam com seus dados. Sabem que quando elas postam uma coisa, isso nunca vai ser apagado, porque não tem direito a esquecer. Problemas de som. Esse é um dos valores mais interessantes. Interfaces, etc. Uma coisa que eu gosto muito é que elas aprendem a falar em público. Isso aqui de falar em público nem sempre é tão simples. Não é simples para as meninas e menos depois da pandemia. O Chile foi um dos países que esteve mais tempo com aulas canceladas. Crianças não foram nas salas de aula e começou a ser obrigatório voltar para as escolas em 2023. No Chile, nós, antes da pandemia, tínhamos menos de 12% de deserção escolar. Durante a pandemia, nós perdemos uma quantidade impressionante de crianças. Nós tínhamos uma base em 2020, quando a pandemia iniciou, de 500 mil crianças que não estudavam nem trabalhavam entre 15 e 22 anos, jovens, né? Esse número, depois da pandemia, praticamente dobrou. Só durante 2023 e 2024, os estudantes e as crianças voltaram, nem todos, voltaram para as aulas. Temos ainda uma fuga muito grande do sistema escolar de pessoas que não sabemos onde estão, mas tem algo que nós sabemos, e é que 70% das pessoas que não voltaram para o sistema escolar são mulheres. Mulheres que, devido aos trabalhos de cuidado da família, do entorno, não conseguem voltar para o sistema escolar. Então, o programa tem um impacto, voltando para as boas notícias. O impacto que isso tem é que as meninas, depois de terem um programa e um projeto desenvolvido, podem participar em todos os concursos em nível nacional e internacional e em todos ganhamos. Ou somos finalistas, semifinalistas, porque a metodologia funciona, as ideias são boas. Temos uma equipe neste ano passado também, eu vou mostrar no último ano somente, temos uma equipe que vem do Biobío, no sul do Chile, que foi a primeira capital do Chile nos tempos da colônia, depois se mudou para Santiago, que foi a melhor equipe latino-americana na categoria beginner, de 8 a 12 anos. E temos um time que viajou para Silicon Valley, que, que entre 31 mil crianças e 6 mil times, eles lutaram com os Estados Unidos, o Reino Unido, Malásia, o Canadá e venceram. E temos dois casos de sucesso. A primeira pessoa chilena a entrar na Johns Hopkins para um curso de graduação, estudante nossa, e Emily Wang, que entrou no programa de verão de Yale durante 2023 e 2024. Neste ano, entraram nas universidades chilenas mais de 150 meninas entre a Universidade do Chile, Universidade Católica do Chile, Universidade Santiago do Chile, Universidade Adolfo Ibáñez e Universidade de Concepción. Esse é um dos programas que mais meninas traz para cursos de graduação STEM em nível nacional. E como o que não é medido não existe, e como vocês ouviram um pouco
ou como vocês ouviram, eu já tenho alguns papers na minha biografia. As meninas declaram, 66% informa que sabe fazer códigos, 76% diz que sabe, 70% diz como iniciar um negócio, 70% quer iniciar seu próprio negócio, 75% diz que conhece a melhor forma de resolver um problema, 78% tem confiança que pode ter impacto na comunidade, 80% sabe dividir um problema em partes menores e manejáveis, e 87% diz que sabe usar dados para tomar decisões. Quantos de nós aqui sabemos usar dados para tomar decisões? Essas meninas têm entre 8 e 18 anos. E acho que o mais transformador que pode ocorrer é a tomada de decisão online e offline. Tomada de decisão online hoje é um dos nossos maiores desafios. Uma das coisas que acontece no mundo da internet é que não sabemos o que está acontecendo no mundo da internet. Sabemos o que acontece na superfície, sabemos o que podemos ver, mas não sabemos o que está acontecendo. E sabemos que os códigos estão mudando. Pessoas têm os mesmos valores que os romanos tinham e brigamos pelas mesmas coisas que mataram Sócrates e Platão. Hoje temos os mesmos problemas. Eu não sei se necessariamente vai ser uma inteligência artificial que vai vir resolver os problemas ou vai ser uma visão ética integral e conjunta da sociedade que vai resolver alguns dos nossos problemas. Além da terapia, provavelmente. Mas, além disso, uma coisa que eu quero que vocês gravem é um termo que eu estou cunhando. Para mim, a Technovation é o melhor país do Chile, é o melhor que está acontecendo hoje no país e em outros países. Meninas estão se empoderando para o uso da tecnologia, estão levando a internet para novas fronteiras e não só para elas, mas também para os outros, pensando em quais são as soluções, quais os novos modelos de negócio, quais as novas tecnologias e qual o uso que a comunidade e o entorno pode ter. Porque hoje em dia podemos ver casos bem interessantes de início, mas quando eles escalam, parece que eles são prejudiciais. Tem modelos de negócios que funcionam super bem, até que ficam tão grandes que parece que são donos de tudo. E aí então não funcionam tão bem, porque ficam donos das nossas fotos, das nossas lembranças, das nossas memórias. E não é a gente que é o dono. Então, a missão na internet hoje é abrir o espaço, como foi falado em Pequim mais 20, que não só para as mulheres terem mais acesso, mas para sermos criadoras e desenvolvedoras das novas tecnologias. E com isso, possamos levar não só as mulheres, mas a sociedade como um todo para uma nova era de prosperidade, uma nova visão do que significa gerar modelos de negócios sustentáveis, tecnologias e, acima de tudo, humanidade. Muito bom dia.